Então, pessoal, estamos no encontro 6, estamos andando mais ou menos no meio do livro, a gente está, né? E, e já assim com a presença, né? A gente começou lá nos micro-organismos e cada vez fica mais claro, né? Que a mensagem do livro ela nos dá também uma possibilidade grande de entendimento da nossa relação com a gente mesmo, com a natureza, né? Na nossa inserção no mundo, né? Como espécie, como também cada um com a sua presença, como diz os autores, né? Como uma unidade, né? Como uma unidade viva, a nossa influência no ambiente, a nossa influência nas interrelações dentro da nossa própria espécie e junto com outras espécies, com todos os nichos ecológicos aos quais a gente participa, né? E daí, hoje, a gente vai falar um pouquinho do que eles chamam de domínios de conduta, que tem muito a ver com o tipo, nosso comportamento em relação ao ambiente, o quanto esses comportamentos eles são previsíveis, né, e determinados, né? Então, o que quer dizer isso? Determinados no sentido de que por a nossa Constituição, pela forma como somos constituídos, o que determina o nosso comportamento? Digamos, aqui a gente vem uma raposinha, né? Então, o que a raposa, por ser raposa, ela já tem um comportamento determinado no sentido de que esse é o comportamento das raposas, né? Então, é determinado pela sua condição de raposa, pela sua organização como raposa, pela a estrutura que mais abrangente que as raposas têm. Então, tem algumas coisas que, pela constituição, pela organização e pela estrutura daquele ser, existe algumas coisas que são determinadas, ou seja, a gente já sabe que, por exemplo, a raposinha ela vai andar em 4 patas, porque isso já é uma determinação pela estrutura dela, né? Ou que ela tem um olfato super apurado, porque isso está determinado pela estrutura dela. E outra coisa é a previsibilidade, né? Então, a previsibilidade é aquilo que eu posso supor que vai acontecer em nível de comportamento com aquela espécie. Então, alguns comportamentos são previsíveis, outros não. Então, hoje a gente vai estudar, né, as abrangências do determinismo e da previsibilidade. O que nos seres vivos pode ser determinado, né, e o que nos seres vivos pode ser previsto. Então, quanto mais fatores, né, quando um indivíduo ele está uma unidade, ela está muito suscetível a vários fatores. Quanto mais fatores aquela unidade consegue interagir, né, consegue perceber, tem instrumentos para perceber, né, menos previsível é. Então, se a gente tiver pouquinhos fatores, isso aumenta o grau de previsibilidade de um comportamento. Quando a gente tem múltiplos fatores agindo, quanto mais fatores vão ter agindo sobre uma determinada espécie, sobre um determinado indivíduo, mais imprevisível vai sendo, né? Então, e a gente pode ver isso nos seres vivos e em fenômenos da natureza em geral, né? Então, por exemplo, agora que a gente tem toda essa relação tão complicada que a gente foi estabelecendo com o clima do planeta, né? Então, o que vai acontecendo à medida que vão tendo múltiplos fatores que incidem sobre a atmosfera, por mais que a gente tenha tecnologia para prever as condições de tempo, e que essas tecnologias são super sofisticadas, né?
mas, ao mesmo tempo, se torna, às vezes, são tantos fatores que estão intervindo, que se torna mais difícil fazer uma previsão, né, na questão clima. Então, isso também incide sobre seres vivos, no sentido de que, quando um ser tem um ambiente, vive num ambiente, interage no ambiente a partir, de poucos fatores, né, o ambiente que circunda esse ser e o ambiente com o qual ele está acoplado, né, ele, não tem tantos intervenientes, é mais fácil prever, né, qual vai ser o comportamento, qual vai ser a conduta desse ser. Ah, quando os fatores começam a aumentar, mais difícil é a previsibilidade. Então, essa questão da previsibilidade, né, ela também vai depender da estrutura daquele próprio ser vivo. Então, os seres unicelulares, os seres que não têm sistema nervoso central, eles são mais previsíveis, porque eles, pela constituição deles, né, eh, não tem tanta influência de tantos fatores. E aqui a gente tem que sempre ver a questão da percepção, né? Então, os seres que têm sistema nervoso mais complexo, né? E um sistema nervoso que abrange questões sensórias muito amplas, né? Então, vai ter muitos fatores intervenientes. Quanto mais complexo, mais fatores vão ter intervenientes. E mais difícil é ter uma previsibilidade da manifestação daquele ser, né? Então, inclusive em nível de, de condutas gerais, de quem vai ser, de como vai se manifestar, né? Então, isso, claro que, se a gente for levando por aí, né? a, a, os seres humanos têm um sistema muito, 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 muito infinitamente aberto, né? A vários fatores e é muito difícil prever o que vai acontecer com o ser humano, né? Então, e a gente está aí até em questões muito, muito complexas, como, às vezes, um prognóstico de uma doença, né? Então, assim, a pessoa tem uma determinada doença, determinado, assim, né? Pode ser uma doença genética, pode ser uma doença por vírus, pode ser qualquer tipo de manifestação, né? De desarmonia em nível corporal, e às vezes lá sei eu, se diz, o prognóstico é tal, né? O que é um prognóstico? É uma previsão, né? E a gente sabe o quanto, às vezes, pessoas superam completamente o prognóstico, né? O quanto é difícil fazer um prognóstico em nível humano e o quanto, muitas vezes, esse prognóstico ele pode ser limitador também, nos levar a acreditar em coisas, né, que são limitantes, quando o nosso sistema é tão aberto e tão imprevisível. Então, a gente poderia pensar em prognóstico como uma possibilidade entre tantas outras, né? Então, é uma das possibilidades, mas o nosso sistema é muito amplo, muito aberto, né? Então, difícil de prever. Opa, tem uma coisa desformatada aqui, eu acho que ficou, deixa eu ver que estranho que está esse slide aqui, pessoal. Que estranho, ficou um em cima do outro. Às vezes ele desformata baixando do Canva para coisa, desformatou. Que estranho, não estava assim, mas bom, eu acho que o que está embaixo é o slide anterior, tá? Então, esses determinantes, né, eles têm muito a ver com a estrutura do ser vivo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, né, essa sombra desse caracol e a folha, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma folha, um vegetal, ele vai ter alguns determinantes que vão ser completamente diferentes
que o caracol, né? Então, por exemplo, é determinante que os vegetais vão fazer fotossíntese, né? E que o caracol não vai fazer fotossíntese, né? Ele vai fazer uma respiração aeróbica. Então, é importante a gente ver que os determinantes estão dentro dessa esfera, né? E que existem, sim, determinantes dentro da estrutura física e da constituição daquele ser, né? Em geral, mas que esses determinantes, eles existem também no ser humano, existem em todos os seres, até mesmo os mais complexos, mas que esses determinantes, eles vão diminuindo a sua potência, né? Diminuindo a sua incidência à medida que o sistema vai ficando cada vez mais aberto. Então, à medida que esse sistema é mais aberto, tem alguns fatores que são determinantes e que são previsíveis, né? E alguns que vão se tornar completamente imprevisíveis e vai baixar o nível de determinação ao ponto de ele ficar indeterminado também, né? E no caso da identidade humana, como a gente vai ver mais adiante, né? O comportamento humano, ele também tem um grau de indeterminação bem forte. Então, por quê? Porque dentro da determinação, no caso de seres mais complexos, né, em especial o ser humano, o acoplamento estrutural, né, ele deve ser levado em conta com bastante consideração. Então, o que significa isso? Que depende da relação, né, daquele ser, daquela unidade com o meio onde ela vive, isso vai ir construindo esse indivíduo, né? Então, a gente poderia ver como um determinante humano, né? A condição, a gente estava falando de respiração, né? A condição de respirar oxigênio e liberar gás carbônico. Tá? É um determinante, todos os seres humanos vão fazer isso, né? Mas, se a gente pensar assim, todos os seres humanos vão desenvolver a capacidade de se expressar artisticamente. Isso já não é mais um determinante, né? Isso vai depender do acoplamento estrutural que essa pessoa tem, mesmo que ela tenha geneticamente uma tendência à expressão artística, pode ser que isso nunca aconteça, porque ela não vai encontrar o ambiente que vai estimular essa questão, né? E pode ser até que ela nem tenha tanta facilidade de expressão, mas encontra um ambiente que a estimule, que a desacomode o tempo todo nesse sentido, e ela acaba desenvolvendo uma veia de expressão artística, né? E também, então, a gente vai ver outros seres mais complexos, com um sistema nervoso mais complexo, que a manifestação, mesmo no nível de comportamento instintivo, ela vai depender do acoplamento estrutural, né? Porque a presença de outros membros da espécie, mesmo que sendo o comportamento com uma base inata, né? A convivência com membros da mesma espécie vai reforçar aquilo e vai fazer com que que aquele indivíduo, né, reforce um comportamento, se torne mais habilidoso em determinado comportamento, enquanto que se ele não tiver o convívio com a espécie, mesmo que ele tenha aquilo em nível instintivo e até ensaie, mas não consegue ter habilidade para desenvolver plenamente. Então, por exemplo, um pássaro, né? Ele tem instintivamente um momento onde ele vai experimentar, mexer as asas e voar, isso para voar, né? Isso ele poderia ter em nível de comportamento instintivo. Agora, se ele não é criado por um outro pássaro, né? Um outro pássaro daquela espécie, se a gente cria esse pássaro numa incubadora, não sei eu, né?
ou tem convívio com um ser humano, pode ser que ele não consiga ter o estímulo para desenvolver algo que está ali latente, né? Então, nesses seres com um sistema nervoso mais complexo, o acoplamento estrutural vai se tornando muito forte no sentido de que ele faz parte da determinação daquela espécie, né? Então, a manifestação de cada unidade daquela espécie depende das interações. Então, e daí vai entrar o que a gente chama de plasticidade neuronal, né? Então, é desse convívio, é dessa interação que vai se construindo, digamos, entre aspas, a arquitetura do cérebro, né? Então, é como que dessas interações vai se gerando uma rede, né? Uma rede que vai facilitando algumas coisas, ou a não constituição de algumas redes vai inibindo algumas coisas, né? A ponto de que algumas áreas que não são estimuladas, elas ficarem como uma espécie de lesão, né? Então, a gente tem algumas experiências, e depois até eu vou mostrar um vídeo sobre isso, onde o quanto a falta de estímulo, quanto a, a falta de interação dentro de um acoplamento estrutural onde não a coisa não acontece no sentido de estimular algumas potencialidades, né? Isso pode provocar um nível irreversível, né? De falta de desenvolvimento de alguma área em nível de sistema nervoso. Agora, claro que o sistema nervoso ele tem muita plasticidade, né? E lesões permanentes precisam também de um nível de vivência traumático muito potente, né? Porque senão, de alguma forma, com estímulos tardios, a gente consegue estimular novas sinapses e aumentar a plasticidade, né? Aumentar o nível de conexões e tornar, inclusive, compensar algumas dificuldades desenvolvendo outras áreas do cérebro, né? A gente sabe que, por exemplo, no caso de lesões em nível motor, em nível do próprio sistema nervoso, se fazendo estimulações adequadas, o cérebro não é que ele se regenere, né? Mas ele é capaz de estabelecer novas conexões e áreas que não estão tão ativas serem substituídas por outras áreas que vão se ativando, né? Então, existe um permanente movimento em nível de sistema nervoso durante toda a nossa existência, porque inicialmente, né, quando se começou a estudar o cérebro, se pensava assim que existia um momento, né, depois do final da infância, onde o cérebro já estava formado, e se houvesse alguma lesão, alguma coisa, era completamente reversível, porque não existiria mais, os neurônios se desenvolviam até uma época da vida e depois não se desenvolviam mais. E hoje já se sabe que não é assim, a gente estabelece novas conexões durante toda a existência, né? Então, que essa questão dos axônios e das sua capacidade de estabelecer interações e novas conexões, ela é relativa ao grau de estimulação que a gente tem, né? E é bem importante isso, inclusive, essas interações, elas se dão quase que absolutamente pela interação com o meio, né? Então, a interação, principalmente no caso do ser humano, do humano com o humano. E daí a gente tem toda a questão dos neurônios espelho também, né? Que é, que é esse fato, né, de que também, desde animais para também seres humanos, né, que tem um sistema nervoso mais complexo, quando a gente vê por exemplo, uma pessoa correndo, quando simplesmente pelo fato de olhar aquela pessoa correndo, eu ativo
todas as áreas do meu sistema nervoso que tem a ver com a corrida, né? Então, é como se eu vejo a imagem, eu ativo em nível de sinapses, a mesma aquela área motora que eu estou vendo o movimento externamente, né? Então, tem um nível de complexidade muito grande, o que leva muitas vezes a também se pensar que além do sistema nervoso que a gente tem em nível estrutural, como estrutura física na gente, né? Existe uma relação entre sistemas nervosos que são super complexas, né? Então, um estimulando o outro, né? Como se, quando várias pessoas estão juntas, existisse algo que extrapola a unidade num nível de sistema nervoso, né? Como se fosse um grande sistema nervoso que vai se nutrindo um ao outro pela questão dessa reciprocidade a partir do neurônio espelho. Então, a plasticidade neuronal, ela existe como uma ampliação de estados possíveis, né? E daí, como existe essa ampliação, porque, bom, o aprendizado, ele vai levando a estabelecer cada vez mais conexões, e essas novas conexões vão abrindo cada vez mais, né? Para novos conhecimentos, novas possibilidades. Então, o nível de previsibilidade, né, é muito baixo, né? E também vai sendo cada vez menos determinado, né, a manifestação daquele ser de uma determinada forma, né? Então, mesmo que seja um ser que tenha um comportamento muito baseado no instinto e um sistema menos aberto ao aprendizado, né? O fato de ser submetido a estímulos que vão ampliando a sua rede neuronal vai diminuindo o grau de determinação. Em seres onde o comportamento inato é menor e o comportamento aprendido é maior, né? Cada vez menos determinado vai ser. No caso humano, a gente tem isso de uma forma muito potente, né? Então, isso significa que é muito difícil a gente prever como vai ser um ser humano, né? Inclusive a gente mesmo, né? A nossa manifestação daqui a 5 anos, 10 anos, é muito difícil a gente saber, né? O que a gente pode, o que a gente não pode, como a gente vai ser, né? Então, é imprevisível e também, de certa forma, indeterminado. Por quê? Porque existe uma ampliação progressiva, né? Cada vez maior dos campos de ação. Então, ali na figura anterior, né, a gente tem essa arara, e eu estava me lembrando de uma história num lugar, no Mato Grosso, lá na Chapada, perto da Chapada, que era Jardim, agora não me lembro o nome do local. É um lugar de águas, né, daquela que a gente faz flutuação, parecido com Bonito, mas não é Bonito, é um outro lugar. Agora não me lembro o nome. E a gente foi para esse lugar e tinha no hotel uma arara, né? Uma arara, lá tinha muitas araras, né? E daí tinha uma arara que ela não cresceu em cativeiro, ela cresceu ali, por ali, né? Tinha um lugar onde as araras dormiam, que a gente foi ver, e essa arara possivelmente dormia lá também, né? Só que ela aparecia às vezes no hotel e ela descobriu que os turistas davam comida para ela, né? Então ela era visitante constante do hotel e ela volta e meia desaparecia, daí de repente ela aparecia de novo, né? Nunca ninguém cortou a asa dela para ela ficar lá presa. Volta e meia ela alçava voo e desaparecia uns dias, né? Mas é interessante por que eu estou trazendo esse caso, né? É porque, obviamente, a arara, uma arara, ela não nasce com
uma programação de interagir diretamente com seres humanos e fazer relações com ele. Inclusive, a Sarara falava algumas palavras, né? Então, olha o grau de interação que ela estabeleceu com aquelas pessoas daquele hotel, né? A ponto de, claro, as pessoas se beneficiarem, que aquilo encantava os turistas, e Arara se beneficiava porque ganhava alimento e tudo, e se construiu uma relação aí, né? Mas se a gente pensar isso em termos de acoplamento estrutural, é fantástico, né? E o quanto esse acoplamento ampliou as possibilidades, né? Especialmente da Arara, né? E dos negócios do hotel, certamente também, né? Mas o quanto a gente pode pensar, o quanto esses sistemas, né? São abertos e eles vão gerando novas possibilidades, né? E ampliando os domínios de ação de cada ser, né? Então, o que a gente pode dizer é que a vivência, o que a gente vivencia, muda a estrutura do nosso cérebro, né? Porque mesmo lá a ararinha, para aprender a dizer algumas palavras, né? E interagir com seres humanos, ela certamente ela mudou, ela fez novas sinapses, ela fez houve uma questão de plasticidade neuronal, né? Modificou a estrutura do cérebro. Então, na realidade, toda vez que a gente interage, cria novas formas de interação, descobre coisas, cria coisas, a gente está mudando a estrutura do nosso cérebro, né? Que vai se ampliando, vai fazendo novas conexões. E isso pode também nos trazer, né, a conclusão de que o que a gente vive nos constitui, né? Então, tudo que a gente vivencia, e aqui a gente tem a vivência que volta um pouco ao que a gente tratou na semana passada, né? Porque onde a gente via assim que algumas vivências elas vão nos provocar né? Provocar, estimular a fazer novas conexões e sair daquele estado de acomodação para um novo estado, né? A saída do estado de homeostase para entrar numa que a gente chama em biodança de transtase, né? Um salto quântico, onde a gente passa de um estado de percepção, de um estado de comportamento a outro, né? Amplia as possibilidades. Então, e que alguns ambientes, né, eles vão ter um nível de toxicidade onde aquilo deixa de ser uma provocação para ser algo que atenta à integridade daquela unidade, né? Então, o ambiente ele sempre vai desacomodar, né? Um ambiente que te deixa completamente acomodado, ele também não vai ser positivo no sentido de que, a partir daí, essa constituição em nível de sistema nervoso, ela vai baixando, vai te tornando cada vez mais previsível, né? E algumas determinações desse estado, né, de acomodação, elas vão se fazendo muito presentes e a ponto disso gerar também um estado de desagregação, né? Então, esse desacomodar constante, ele é estimulante, ele nos leva a viver, né? Nos chama para a vida. Mas, ao mesmo tempo, quando esse desacomodar, ele supera um grau de regulação fisiológica, visceral, ele passa a um nível de toxicidade onde a gente não consegue mais se adaptar e daí ele passa a ser destrutivo, né? Então, quando eu digo aqui que o que vivenciamos nos constitui, é aquilo que nos acomoda, que nos provoca, que faz com que a gente se manifeste, né? Que nos faz com que algo nos motive para nos constituir, né? E não no nível de destrutividade.
E no caso humano, né, e daí é por isso que eu disse que depois eu tenho um vídeo que eu quero falar sobre isso, no caso humano a gente pode dizer que o que constitui o ser humano, né, é a própria convivência com outro ser humano. Então, o ser humano é um sistema extremamente aberto, né, grande parte da nossa constituição em nível de comportamento, ela é determinada pela convivência com outro ser humano. E a qualidade dessa convivência, né, ela é importantíssima. Se a gente voltar um pouquinho ao percurso anterior que a gente fez, né, onde a gente viu o livro Tocar, do Montagu, que ele diz o quanto é importante, né, seria importante a gente ter uma receptividade maior dos nossos bebês, porque o que acontece na nossa espécie, né? A gente nasce num estado, né, que é um estado praticamente fetal, né? A nossa espécie completa o desenvolvimento do sistema nervoso fora do útero. E isso faz com que o nosso sistema nervoso nasça, né, ao nascer, ele é muito aberto e nós necessitamos muito dos componentes da nossa espécie, e principalmente aquele pequeno núcleo familiar que nos protege, né? Como se o útero tivesse que ser ampliado quando a gente nasce, né? Então, a própria composição da família, ou a pequena comunidade, né? Ela é uma estratégia da nossa própria espécie de sobrevivência para poder criar, né, esse filhotinho, entre aspas, né, que é tão indefeso, tão vulnerável, incapaz de sobreviver sozinho. Né? E esse estado de vulnerabilidade, esse estado aberto, né, esse estado de estar completamente entregue aos cuidados dessa pequena família, desse pequeno núcleo, ele também é um estado muito aberto ao aprendizado, né? A primeira impressão que a gente tem do mundo, o primeiro toque que a gente tem no mundo, né? Bom, se a gente encontra uma família que é capaz de criar esse útero estendido, né? Que é capaz de criar um ambiente de afeto, de acolhimento, e aí, voltando ao Montagu, que ele coloca que isso não é só uma questão subjetiva, mas é concreta no sentido do toque, da carícia, da proteção, do calor, do alimento. Tem vários fatores que são muito concretos, que para o bebê é super importante e, na realidade, para nós todos durante toda a vida, né? Mas para o bebê, principalmente, é muito importante. Então, essa primeira impressão do mundo, ela é o âmbito determinante da coisa, né? Então, quando a gente tem isso de uma forma muito adequada, isso vai nos humanizando, né? Quando a gente tem, por algum motivo, a gente não tem acesso a algo, a esse útero estendido, né? A isso que nos recebe com doçura, com possibilidade de acolhimento para que a gente possa continuar o desenvolvimento desse sistema nervoso, isso nos coloca como uma marca muito profunda, né? Que, claro que é psicológica também, mas ela é em nível de estrutura do sistema nervoso mesmo, né? Onde é como que inibisse uma série de sinapses, né? É como se esse sistema ficasse bloqueado por vivências estressantes, né? Por vivências que nos levam a liberar uma série de hormônios que são absolutamente contraproducentes para a estrutura do sistema nervoso. E que são os hormônios ligados ao estresse, né? O bebê, quando ele sofre cotidianamente de estresse, né? E isso não é incomum, tá? Isso é a partir do próprio forma como é feito o parto, pode ser algo extremamente estressante, depois a forma como o bebê é acolhido, os procedimentos, a mãe, às vezes, que não tem
o vínculo necessário. São várias coisas que podem gerar um estresse profundo, né? E que vão gerar um circuito de estresse que é muito prejudicial. Então, essas coisas dessa relação, elas passam a ser determinantes, né, para a estrutura do sistema nervoso e, consequentemente, daquele ser, né? De quem vai ser esse ser, qual vai ser o seu comportamento. E aí começa a existir um grau de previsibilidade, né? Mas, como eu disse, o ser humano, sempre o grau de previsibilidade, ele é baixo porque a gente tem muita plasticidade, né? Mas a gente pode dizer que o grau de determinação ele começa a aumentar à medida que a gente tem alguns fatores de infância que vão restringindo as possibilidades. Então, isso é interessante, né? Porque a gente pode pensar, então, que o sistema nervoso ele não é um mapa, né? Ele não tem assim já desenhado como ele vai funcionar, porque a gente pertence a alguma espécie, então naquela espécie o sistema nervoso funciona de determinada forma, né? Então ele tem muito mais a ver com uma cartografia que vai se construindo à medida que vai se vivenciando, vai se constituindo essas novas conexões, né? E a gente, cada um tem a sua cartografia pessoal em nível de sistema nervoso, né? Porque somos estimulados por uma determinada forma de agir no mundo, somos podados em outra, né? Então, isso vai dando uma qualidade de muita singularidade para cada pessoa, para cada identidade, para cada sistema nervoso também. Então, uma coisa importante, né, é perceber que cada pessoa ela percebe o mundo de uma forma diferente, né? E por isso a vivência de cada fator ela tem um grau de singularidade muito forte na vivência de cada fator, né, ambiental. Então, na realidade, não é exatamente o meio que desencadeia uma mudança, né? No sistema nervoso, desculpe, não é exatamente o meio que faz a mudança no sistema nervoso, mas sim ele é capaz de desencadear uma mudança. Ou seja, depende da forma como eu percebo aquele estímulo que me desacomoda, que a mudança vai ocorrer. E que para algumas pessoas pode ser um estímulo de desacomodação e para outras pode ser um estímulo destrutivo, né? Sendo o mesmo estímulo. Então, isso quer dizer que, de certa forma, nós somos todos determinados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é todos indeterminados, né? Porque existem alguns determinantes que são construídos por a nossa relação inicial e que dá para a gente ter um grau inclusive de previsibilidade de comportamento e uma determinação pela condição inicial, mas ao mesmo tempo nós temos um grau de capacidade de plasticidade que ao mesmo tempo nos torna imprevisíveis e indeterminados. E então, quais são os determinantes para a nossa espécie, né? E para as espécies que têm um sistema nervoso mais complexo? Tem muito a ver com o nicho ecológico onde a gente está, né? O ambiente, e como eu percebo as relações que estão nesse ambiente. Então, colocando novamente, né? Que existem graus diferentes de percepção. E se a gente pensar nisso entre espécies, né, não só entre indivíduos, né, entre unidades, mas como entre espécies, então também
a gente pode pensar que, por exemplo, a gente pode viver num determinado lugar junto com um cachorro, né? Mas esse cachorro tem capacidade de perceber algumas coisas que eu não tenho, principalmente em nível acústico, né? Em nível de também do olfato, né? Então a gente pode dizer que um cachorro é um cachorro também por esses fatores, né? E que o que determina ele a ser um cachorro, se comportar um cachorro, é essa estrutura que tem a ver com a sua espécie, né? E que o que eu percebo do mundo, né, não é tudo que existe no mundo. Existe muito mais coisas que eu não consigo perceber, né? Mas o que determina quem eu sou é o que eu percebo e não o que eu não percebo. Então, pessoal, eu quero passar um filminho para vocês, né, que tem a ver com uma coisa que ele cita no livro que eu não citei aqui, tá? Que é um exemplo, e que até eu falei esse final de semana desse exemplo, né? Que é o caso das meninas lobo, né? Que ele cita no livro, até falei sobre isso no final de semana na Maratona de Afetividade. E daí eu busquei um vídeo onde pudesse fazer algumas relações de quando um ser humano, e isso não se faz por experiência, se faz por acaso, né? Acontece alguns casos, tem alguns casos relatados na humanidade sobre isso, né? Na história da humanidade, de pessoas que foram criadas por animais, né? E o Maturana Varela, ele utiliza um caso das meninas lobo para exemplificar o quanto, né, no caso do ser humano, o acoplamento estrutural ele é básico. Porque se a gente não for criado por seres humanos, a gente não vira um ser humano. A humanização depende da convivência com o ser humano, enquanto que alguns animais, mesmo com um sistema nervoso mais complexo, eles podem ser criados por humanos, mas eles não vão deixar de ser ter alguns comportamentos que são herdados, que são muito permanentes. Eu estava falando dos cachorros, né? Eu posso criar um cachorro sem ver outros cachorros, ele vai possivelmente ter muita dificuldade com a sua cachorrice ou conviver com outros cachorros depois, mas ele não vai adquirir características humanas profundas por causa disso, né? E um humano criado por cachorro, certamente ele vai ser muito semelhante em nível comportamental a um cachorro, tá? Então, eu consegui achar um vídeo que fala sobre isso, ele está em espanhol, eu achei claro o espanhol do cara, tá? Espero que dê para entender, porque eu não achei um vídeo decente em português sobre isso, tá? Então, vou passar para vocês, tomara que dê 6 minutos de vídeo, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver que eu já tinha deixado separado aqui. Um pouquinho. Ele vai falar um pouquinho também na literatura, nos mitos, né, sobre essa questão, e também falar desse caso da Malala, não é Malala, é Kamala Malala é outra moça, né? Kamala, que é a menina lobo, uma das irmãs lobo. Deixa eu ver aqui. Compartilhar o som. Vamos lá. Bom, como sempre, estamos no YouTube, pode ser que pare por um comercial, daí eu vou pular o mais rápido possível, tá bom? La tragedia de los niños criados en aislamiento social nos permite profundizar en algunos de los aspectos del origen del lenguaje entre los humanos. Una cuestión esencial para la ciencia respecto de nuestra vida como especie es en qué medida el lenguaje y las capacidades intelectivas asociadas a él dependen de la genética y en qué medida del entorno social.
Los experimentos que se podrían plantear para solventar esta cuestión implicarían el aislamiento de niños de su entorno social para analizar su desarrollo, algo éticamente inadmisible. Sin embargo, las leyendas de varias culturas aseguran que distintos monarcas lo han intentado con algunos de sus infortunados súbditos. Algo similar a lo que se plantea en tal experimento ocurre con los niños que se crían con un mínimo de contacto humano o sin él, ya sea por desarrollarse solos, ser criados por diversos animales o ser víctimas de atroces prácticas como las que sufrió la niña Ginny en Estados Unidos en los años 70, que vivió sus primeros 13 años ignorada y atada a una silla y a una cama. La literatura popular ha idealizado a los niños criados en aislamiento, los llamados niños ferales, en particular los que han sido adoptados por animales. Desde el mito fundacional de Roma, con Rómulo y Remo amamantados por una loba, pasando por Tarzán y el Mowgli del libro de la selva, al niño feral se le ha identificado con un estado idílico de estrecha asociación con la naturaleza, fina sensibilidad y agudo intelecto. Nada de eso, sin embargo, ocurre con los más de 100 niños ferales conocidos, incluida la camboyana Rocham Phungyeng, perdida aparentemente a los 8 años y encontrada después de 19. El lenguaje es uno de los grandes misterios de nuestra evolución. Considerado como una característica esencialmente humana, fue necesario que los paleoantropólogos descubrieran un hueso hyoides de un neandertal para que se aceptara que esos parientes nuestros también podían hablar. El hueso hyoides o lingual es un hueso del cuello humano no articulado con ningún otro hueso que soporta la lengua y que es fundamental para el lenguaje humano complejo. El aparato fonador que produce nuestro lenguaje es una peculiaridad de la naturaleza, pero más lo son las estructuras neurológicas que lo sustentan. A nivel cerebral, nuestra capacidad de producir un lenguaje se concentra en la llamada área de Broca por el médico francés Jean-Pierre Broca, que la identificó. Se encuentra en un solo lado del cerebro, comúnmente el izquierdo, en el pliegue del lóbulo frontal, aproximadamente encima y detrás de nuestros oídos. En esa zona se procesa la producción del habla y parte de la comprensión, aunque la mayor parte de la capacidad de comprensión parece hallarse en el área de Wernicke, una estructura ubicada donde se encuentran el lóbulo temporal y el parietal, en el mismo hemisferio cerebral donde se encuentra la de Broca. Siendo parte de la corteza cerebral, estas dos áreas son estructuras modernas en términos evolutivos. Los niños totalmente aislados desde la más tierna infancia y recuperados después de la pubertad no consiguen desarrollar plenamente lo que llamamos lenguaje. Así lo parecen demostrar casos famosos como el de Víctor de Aveyron, encontrado en el sur de Francia en 1800 a una edad de aproximadamente 12 años. Y quien pese a vivir 28 años más, aprendió solo a obedecer algunas órdenes habladas, pero nunca dio señales de comprender el lenguaje como una estructura gramatical, y ciertamente nunca consiguió hablar, aunque producía algunos sonidos distintivos. Kamala, niña hallada a los 8 años en la India junto con su hermana Amala, de 18 meses, que murió poco después, logró apenas reunir un vocabulario de unas 40 palabras antes de su muerte a los 16 años de edad. Una de las peculiaridades de la evolución humana es la absoluta indefensión que tienen los recién nacidos, así como nuestra prolongada infancia, un proceso conocido como neotenia, que, se ha teorizado, se produjo entre los humanos dándonos como individuos un precioso tiempo necesario para aprender y formarnos en la cultura y sutilezas sociales peculiares de nuestra especie, la niñez. Pero lo que parecen habernos enseñado los niños ferales es que sin el entorno social, esta preparación genética es inútil. Eso explicaría el fracaso de Joseph Singh, quien encontró a Kamala y Amala y que pretendía liberar a las niñas de las cualidades lupinas que según él impedían que surgieran sus cualidades humanas. Existe, por el contrario, un llamado periodo crítico o periodo sensible para el desarrollo del lenguaje, que se limita a los años anteriores a la pubertad. Después de esta, los cambios en el cerebro hacen que resulte extremadamente difícil adquirir la capacidad de comunicarnos mediante un lenguaje. Lo que sabemos a partir de los niños ferales es, sin embargo, poco concluyente y suele sustentarse con otro tipo de experimentos y estudios para validarse. Primero porque, como decíamos, solo hay algo más de 100 casos reportados de niños ferales en la historia y cada uno tiene peculiaridades que hacen difícil la generalización. Segundo, porque en muchos casos existe la duda de si los problemas de desarrollo reportados en niños ferales del pasado fueron producto de su crianza en aislamiento o bien los niños fueron abandonados o aislados precisamente por dar señales tempranas de algún problema de comportamiento, como podría ser el autismo, que se ha argumentado en el caso de Víctor de Aveyron, o retrasos mentales graves que no se diagnosticaban correctamente en el pasado. Y también, como se ha podido demostrar en algunos casos, porque algunos
son bulos o fraudes, como el de la ninfa de New Arbor, una supuesta niña canguro que no era sino una joven modelo contratada por un hotel para hacerse publicidad y embromar a los turistas. El cerebro humano necesita estímulos para desarrollarse y las neurociencias actuales han demostrado de manera sumamente gráfica cómo las conexiones neuronales se multiplican en cerebros sometidos a estímulos interesantes, atractivos y cercanos, mientras que la falta de estímulos ocasiona que el cerebro sea más pequeño y con malformaciones. En el debate entre la genética y el entorno, entre lo innato y lo aprendido, finalmente parece estar claro que ambos elementos son esenciales para hacernos lo que somos. La afasia de Broca puede presentarse como consecuencia de una lesión en el área de Broca. Se caracteriza por la incapacidad del paciente de crear oraciones gramaticalmente complejas. Los que sufren de esta afección hablan de modo telegráfico y utilizan pocas conjunciones, preposiciones o adverbios. Los pacientes saben que no se están comunicando correctamente, pues su comprensión del lenguaje generalmente es normal, salvo en el caso de algunos tipos de oraciones de sintaxis especialmente compleja.